Olá! Que tipo de movimentos a Terra realiza ao redor do Sol e por que eles acontecem? Eu sou o professor Giovanni Lima e é isso que nós vamos descobrir na aula de hoje. Por que a Terra ela se movimenta ao redor do Sol? Provavelmente você já se perguntou isso, né? E você estudou nas aulas anteriores sobre a lei da gravitação universal, né? Regida pela essa expressão matemática determinada por Newton, que calcula essa força de interação entre dois corpos massivos. Então, o que faz a Terra girar ao redor do Sol é esse ente físico que nós chamamos de força gravitacional, que tem origem, tá, devido ao campo gravitacional terrestre ou do Sol e é originário também de um fenômeno físico que nós chamamos de gravidade. Eles estão interrelacionados, tá bom? Uma das propriedades, uma das grandezas importantes dentro do estudo da gravitação é a aceleração da gravidade. O que é a aceleração da gravidade? Se eu tenho um corpo imerso em um campo gravitacional, esse corpo vai ser acelerado, tá? Em direção ao centro desse corpo massivo que está gerando esse campo gravitacional. Por exemplo, se eu tenho um corpo que está imerso no campo gravitacional da Terra, ele vai ser acelerado em direção ao centro da Terra, sempre numa força atrativa, tá? Esse cálculo da aceleração gravitacional, ele é feito através da gravitação universal de Newton, tá? Da fórmula da expressão da gravitação universal. E o que acontece? Aqui no exemplo, eu coloquei aqui uma pessoa que está na superfície terrestre. Você, por exemplo. Tá? Essa pessoa tem uma massa mzinho, tá? E aí tem aqui a Terra, com a massa mzão, a massa da Terra. Pergunta, que força está atuando sobre você? É exatamente a força gravitacional. E você estudou na aula anterior sobre a segunda lei de Newton. O que é a segunda lei de Newton? Diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? A massa multiplicada pela aceleração. Então, se você está dentro de um campo gravitacional, qual é a força resultante que age sobre você? É exatamente a força gravitacional, a própria força gravitacional. Então, nós podemos determinar a aceleração da gravidade através da equação de Newton, que trata da força resultante, igualando com a força gravitacional. Por quê? Porque a força resultante que está agindo sobre você, quando você está dentro de um campo gravitacional, é exatamente a força gravitacional. Então, eu posso igualar essas equações, como está aqui nessa expressão. Ó. A força resultante que age sobre você é igual exatamente à força gravitacional. A expressão da força resultante sobre qualquer corpo, dada pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Então, é só substituir aqui. Isso vai ser igual à força gravitacional, que é dada pela lei da gravitação de Newton, tá? Que você também estudou anteriormente. Observe que a massa mzinho, ela se encontra dos dois lados da equação, tá? Então, eu posso cancelar essa massa. Então, aqui do meu lado esquerdo, fica a aceleração igual a g, que é a constante, vezes m, que é a massa da Terra, dividido pelo raio ao quadrado, tá? É uma questão de simplificação matemática. Então, a aceleração, ó, veja que aqui sobrou só a aceleração, vai ser exatamente igual aqui, a esse termo, ok? Essa aceleração a gente chama de aceleração gravitacional, e a gente representa ela por g, só para diferenciação, tá? Então, g, que é a aceleração da gravidade, é igual a constante vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Esses dados são conhecidos, tá, pessoal? A constante é conhecida, a massa da Terra e o raio. Então, substituindo isso aqui, eu tenho que a gravidade, ou a aceleração da gravidade, é exatamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que qualquer corpo que esteja imerso em um campo gravitacional da Terra, ele vai ser acelerado com esse valor, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aqui tem mais um exemplo, uma representação do campo gravitacional da Terra. Então, qualquer objeto que esteja aqui, a aceleração gravitacional dele vai ser determinado por essa expressão. Qualquer objeto.
A aceleração da gravidade não depende da massa desses objetos que estão imersos no campo gravitacional, tá? Por quê? Porque essas massas são muito pequenas. E como a gente viu no exemplo, na expressão aqui, essas massas são canceladas. Então, a aceleração da gravidade não depende dos corpos que estão imersos no campo gravitacional. Ele depende apenas do corpo mais massivo, tá? Que está gerando esse campo gravitacional. Então, se todo objeto está sujeito à mesma aceleração gravitacional, significa que ele cai à mesma velocidade, né? Ele tem a mesma variação de velocidade, como tinha previsto Galileu. Se você solta dois objetos, e dependente da massa desses objetos, eles vão cair ao mesmo tempo, porque eles estão sujeitos à mesma aceleração da gravidade. Agora, é claro que na experiência do dia a dia você não observa muito isso, né? Ou se observa, são alguns exemplos somente. Porque se você soltar um objeto, por exemplo, de 20 metros de altura, dois objetos, um com 10 quilos, outro com 2 quilos, provavelmente o que tem 10 quilos vai cair primeiro. Isso ocorre devido às forças dissipativas, né, de energia, as forças de resistência. Você tem a força de resistência do ar. Então você não observa muito isso no dia a dia, mas se nós pudéssemos retirar as forças dissipativas, ou seja, se nós pudéssemos colocar esses objetos em um ambiente sujeito somente ao vácuo, eles iam cair com a mesma aceleração, tá? De 9,8, que muitas vezes é arredondado para 10 metros por segundo ao quadrado, e eles cairiam ao mesmo tempo, independente de suas massas, ok? Então, para qualquer astro, qualquer corpo, tá? Você pode determinar a aceleração da gravidade através dessa expressão. Ok? Então, essa força gravitacional é o que mantém, tá? Objetos, né, astros, planetas e satélites em órbitas. Você já deve ter visto, né, alguma informação sobre diversos satélites que nós temos ao redor do nosso planeta, né? Como é que esses satélites se comportam, né? Por que que eles não caem em direção à Terra? É exatamente devido à força gravitacional. Existe uma interação entre eles. Agora, um detalhe é importante, tá? Não é de qualquer forma que um satélite é colocado em órbita. Não é de qualquer forma. Por quê? Porque se eu colocar ele de qualquer forma, ele vai estar sujeito à força gravitacional. E aí corre o risco dele cair em direção de novo da Terra. Então, para isso, é necessário que um satélite, quando ele é lançado em um movimento que nós chamamos de looping. Ele não é lançado em linha reta, ele é lançado fazendo um movimento elíptico, tá? Ao redor do planeta. Além disso, é necessário uma velocidade muito grande, tá? Para que eles fiquem em órbita. Para você ter uma ideia, a estação espacial, né, ela tem uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. É necessário isso, por quê? Se eu tiver uma velocidade menor do que isso, e dependendo da altura que esse satélite for colocado, não vai ser suficiente para ele entrar em órbita, tá? Vamos aqui agora falar sobre os movimentos da Terra. Você já deve ter estudado sobre isso, e eu vou aqui discutir um pouco sobre esses movimentos. O movimento de translação é aquele movimento, como você já conhece, né, ao redor do Sol. Ele demora, em média, 365 dias. Veja, por que existe esse movimento? Existe esse movimento porque a Terra está em uma alta velocidade, tá? Para você ter ideia, a velocidade que a Terra gira ao redor do Sol, a Terra está imersa no campo gravitacional do Sol. Agora, por que a Terra não cai em direção ao Sol? Um dos fatores é a alta velocidade. A Terra está girando ao redor do Sol numa velocidade de aproximadamente 107 mil quilômetros por hora. Então, isso é uma velocidade muito grande. Se fosse uma velocidade menor, correria o risco dela ser atraída, tá, literalmente, pelo Sol e cair em direção ao seu centro. Então, esse movimento de translação ele é ocasionado pela alta velocidade da Terra, embora exista uma força gravitacional, mas essa velocidade faz com que a Terra fique girando ao redor do Sol. Tudo bem? Outro movimento é o movimento de rotação, tá? No movimento de rotação, você tem uma rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, como está mostrado aqui nessa figura, tá? O movimento de rotação, ele dura aí, em média, né, 24 horas, tá?
como a gente já sabe, né? Faz com que exista aí os dias e as noites. Além disso, a Terra ela possui uma inclinação, tá? Em relação ao seu próprio eixo. Essa inclinação vale 23,5 graus. Esse movimento de rotação, ele ocorre dessa maneira aqui como mostrado na figura. E o fato de existir essa inclinação da Terra faz com que existam as estações do ano, tá? Juntamente com o movimento de translação ao redor do Sol. Uma época existe mais incidência solar e uma época existe menos incidência solar, gerando as estações do ano. Além disso, tem um movimento galáctico, tá? Todo o nosso sistema solar, junto com o Sol, giram em torno da nossa galáxia, tá? Esse movimento ao redor da nossa galáxia, ele demora cerca de 250 milhões de anos. Vamos agora fazer alguns exemplos. Eu quis dar ênfase aqui mais na questão revisar um pouco sobre gravitação, explicar por que os movimentos que a Terra realiza em torno do Sol, eles acontecem. Existe uma força de interação gravitacional, mas como a Terra e os outros astros estão a uma alta velocidade, eles conseguem se manter em órbita, tá? E os movimentos de translação, rotação. Agora vamos fazer alguns exemplos, que é para ficar bem claro, exemplos bem simples, tá? O movimento de translação consiste em quê? Letra A, ocorrência do processo de movimentação da Terra ao redor de si mesma ao longo do dia. Isso aí é rotação, né? B, deslocação da Terra ao redor de si mesma ao longo de 24 horas, também não, né? Trajetória que a Terra faz ao redor do Sol durante 360 dias é 365. Letra D, movimento que a Terra realiza em torno do Sol ao longo de aproximadamente 365 dias. Isso aí. Isso é o movimento de translação, né? Não esqueça que o movimento de translação ao redor do Sol ocorre devido à alta velocidade que a Terra possui. Ok? Então a resposta certa, letra D. No exemplo 2, a ocorrência das estações do ano é um processo natural que tem origem em quê? Então, como eu falei, além de ter o movimento de translação, a Terra possui uma certa inclinação, tá? Que faz com que em uma época do ano exista maior incidência de raios solares e em outra época exista menor incidência de raios solares. Isso é devido à inclinação, tá? E ao fato da Terra girar em torno do Sol. Essas estações do ano, como você sabe, elas ocorrem ao longo do ano, né? O nome já está dizendo, estações do ano. Então, qual é a ocorrência? Letra A, formação dos equinócios e no movimento de rotação? Não, não é no movimento de rotação, tá? O movimento de rotação é dia e noite. Inclinação do eixo terrestre, ok? É devido a essa inclinação. Veja, se não tivesse essa inclinação, a incidência solar seria a mesma. Então, é devido a essa inclinação e no movimento de translação da Terra. Essa é a nossa resposta correta, tá? Letra B. Na C, né, distribuição das zonas climáticas, não tem nada a ver. Influência dos satélites também não tem nada a ver. Faixa de latitude da Terra também não tem nada a ver, tá? Então, resposta certa, letra B. Então, para encerrar as referências, para encerrar nossa aula, lembre-se que a Terra se mantém em órbita devido à alta velocidade, assim como qualquer outro astro, tá? E não esqueça de acessar a plataforma para ter acesso a mais exemplos e vídeos explicativos de física.